Hoje a conversa é sobre uma grande oportunidade de investimento, claro, com a expertise do Banco Safra. A gente vai falar sobre um fundo de bonds high yield. E para isso eu converso agora com a nossa especialista em investimento internacional, Giovana Di Biase. Tudo bem, Gi? Olá, bem você? Bem-vinda. Feliz de trazer esse produto novo aqui. Maravilha. Vamos lá, bom falar de produto novo. O que são bonds high yield e qual a característica desse fundo? Para a gente começar nosso bate-papo. Exato. Então, dando um passo para trás, aqui a gente vai falar de bonds, que são títulos de renda fixa crédito privado, tá? Americano. Então, por isso que ele tem ali o nome de bonds, né? E o fundo aqui que eu vou me restringir a falar é um novo fundo do Safra de nome Safra JSS Bonds US High Yield. Então, o nome tenta trazer tudo aqui que eu quero trazer, é o ponto de bonds, porque é um fundo de renda fixa crédito privado, US, porque se trata de empresas americanas, high yield pela estrutura que essas empresas estão, de bonds high yield, que são bonds que têm um spread de crédito maior, são títulos mais rentáveis devido a algumas características dessas empresas. E aí ele também tem reais no nome, porque o que a gente decidiu fazer é trazer esse fundo redeado em reais. Então eu não tenho variação cambial do dólar para o real. Então eu travo para que eu só tenho uma exposição do risco ali, que é o bond em si. Então eu não tenho a variação cambial do dólar expondo, né, o PL desse fundo aqui no caso, tá? O que é muito importante, inclusive, né? Para qual perfil de investidor esse tipo de investimento, esse fundo é indicado? Certo, para todos. A gente só não indica esse tipo de fundo para o cliente ultraconservador, porque ali no ultraconservador a gente não recomenda quase nenhuma exposição à questão internacional, um perfil muito mais que vai para uma classe de pós-fixado aqui no Brasil mesmo e tudo mais. Agora, para os outros três demais perfis, a gente recomenda para todos uma alocação de renda fixa internacional, tá? Então, esse fundo vale para todos os clientes, obviamente que vai mudar entre o seu perfil, a questão da porcentagem que você vai alocar dentro da tua carteira, mas hoje em dia ele vai rodar ali na casa de uns 5% a 7%. Isso é calibrado caso a caso. É calibrado caso a caso, por isso que a gente tem, né, toda a equipe de especialistas que está ali de perto com os clientes. Agora, tem um dado interessante aqui, ó. Historicamente, na média, os títulos high yield, eles entregam 80% da performance do S&P 500. Certo? É isso. Com metade da volatilidade, que é importante dizer. E isso acaba se tornando, no fim do dia, uma grande vantagem para o investidor, né? Se a gente olhar como está a distribuição da alocação ali por cliente, por perfil, aumentou bastante do último ano para cá o quanto a gente recomenda que os clientes tenham de exposição a fundos internacionais e principalmente o quanto que a gente recomenda que os clientes tenham de exposição dentro da classe de renda fixa internacional, né? E aí esse é um ponto que quando a gente vai para esse universo de bonds high yield, que aí vai ser o meu próximo tópico aqui que eu quero explicar o que diferencia um high yield de um investment grade aqui. Mas o que eu quero me atentar agora nesse primeiro ponto é um estudo super interessante do JP Morgan, que ele analisou todo o histórico de performance das principais classes de investimentos internacionais de 1983 a 2023. E ali eles criaram uma tabela que aí ele mostrava qual que é a média de performance desses ativos ao longo de todos esses anos. E aí o S&P, em média, ele tem uma performance de cerca de 10,6% ali ao ano, com uma volatilidade de 16%, mais ou menos. E uma classe de renda fixa high yield lá fora, ela tem uma performance cerca de 8 e alguma coisa, com uma vol de 8. Então, a volatilidade desse tipo de ativo ela é metade do que uma volatilidade de um S&P da vida, né? Então, o que eu quero reforçar com isso é que, assim, há uma estratégia de renda fixa, só que ela é uma estratégia de renda fixa diferenciada, porque ele não vai estar nem tanto nessa linha de uma renda fixa que vai render menos como uma investment grade, e nem como uma estratégia mais arrojada como um fundo de equity, por exemplo. Então, ele ali é um meio termo para os clientes que querem ter uma exposição a uma alocação internacional. É o primeiro contato com investimento internacional, com alguma coisa do tipo. Então, é um meio termo que ele vai entre uma renda fixa conservadora e um fundo de ações, por exemplo, né? Como que esse fundo se posiciona? Em quais indústrias ele está alocado?
Certo. Aqui, esse fundo que a gente trouxe para o Brasil, ele é um fundo em parceria do Safra com o J. Safra Sarrazin, que é a gestora do Grupo Safra, que fica lá na Suíça. E aí a gente fez esse fundo em parceria com uma gestora americana chamada Federated Hermes. O diferencial dele é porque é uma equipe de gestores que fica nos Estados Unidos acompanhando de perto todos os sinais vitais dessas empresas emissoras, tá? E aí um ponto importante é que, assim, a gente tem exposição dentro desse fundo de diversos setores, tá? Eles compram títulos de empresas de tecnologia, compram títulos de empresas de satélite, repetidoras de sinais, seguradoras, setor automotivo. Esse é um ponto também bem relevante do tamanho do mercado de títulos high yield nos Estados Unidos versus o tamanho desse mercado de títulos high yield no Brasil. Lá fora é um mercado muito mais consolidado, é um mercado muito mais organizado. Só para a gente ter uma ideia, lá fora tem mais de... O volume de títulos high yield é mais de 1,3 trilhões de dólares. Então, é um mercado que lá fora tem muito mais liquidez, tem muito mais títulos, né? Então, na média, a gente está falando ali de mais de 2.000 emissões com um ticket médio de mais de 600 milhões de dólares. É um cenário muito diferente, a estrutura de títulos high yield americana versus o brasileiro. Então, esse também é um dos grandes diferenciais desse ponto aqui, tá? E aí, só para a gente ter uma ideia, o fundo é muito diversificado, tem mais de 468 títulos diferentes. E aí, quando eu olho ali em termos de emissores, quem são esses emissores, eu estou falando de mais de 240 emissores diferentes. Até um exercício que eu quis fazer hoje de manhã é, assim, quais são os nomes ali que a gente brasileiro consegue minimamente se conectar, né? Porque eu poderia trazer vários nomes aqui que a gente não sabe quem são essas empresas lá fora, ou que às vezes são empresas que são fornecedoras de, né, algumas outras empresas que a gente consome, mas... Olhando nomes ali que a gente brasileiro minimamente já teve algum tipo, vai remeter a alguma coisa, né, de reconhecimento. Eu tô falando ali da Ford. A Ford essa é uma posição que a gente tem. A Dell, de computador. A MGM Resorts, né, aquele grandão de Las Vegas e tudo mais. É uma posição que a gente tem aqui. Tem diversas empresas que estão ali no nosso dia a dia, só que lá fora elas optam por estar dentro de uma estrutura de capital high yield, né, de alto rendimento ali, por eles entenderem que seria mais interessante eles estarem dentro desse tipo de estrutura de capital para a empresa em si, em termos da forma com que eles organizam, né, a estrutura de capital da empresa. Então, teoricamente, é como se essas agências de rating não clusterizam essas empresas como com notas de investment grade, né? São empresas que não têm um AAA, um AA, mas são empresas que elas têm um EBITDA de mais de $1 bilhão, são empresas que elas apresentam um crescimento de receita muito relevante, são empresas que o EBITDA cresce, são empresas que não são altamente alavancadas, a gente está falando ali de uma alavancagem net na casa de 3,4, são empresas com um free cash flow, né, para pagamento desses débitos saudáveis. Então, é você combinar ali de você ter uma gestão que seleciona bem quem são esses emissores, e você ter um retorno mais atrativo também, né? Então, acho que esse também é um grande diferencial da importância do papel de um gestor por trás, porque... É também uma característica que a gente precisa olhar quem são esses emissores, quem são essas empresas, obviamente, qual a estrutura de capital que ela está. E eu acho que esse também é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui em relação à Federated, Safra, o J. Safra Sarrazin em si, porque eles têm uma estrutura de análise que, diferentemente da maior parte das mesas de análise de fundos de renda fixa, que só olha a parte ali de estrutura de dívida e tudo mais, eles têm uma especialidade de olhar tanto a parte da estrutura do patrimônio líquido dessas empresas, porque eles querem olhar também como está se comportando o equity dessas empresas, porque muitas dessas empresas também são de capital aberto, também negociam ações na bolsa. Então, eles querem olhar tanto essa parte da estrutura do equity, quanto a parte da estrutura da dívida. E como esses dois pontos se conversam, né? Então, só para você ter uma ideia, assim, a gente está falando que é o mesmo gestor fazendo isso desde 1982. E eu não estou falando como modo de falar, não. É a mesma pessoa que eu ligo, que eu converso. Que ele está lá, obviamente, há muito mais tempo do que eu. E ele está desde 1982 cuidando desse fundo. Ou seja, uma baita experiência que vai garantir essa saúde financeira dessa estrutura do produto, né? Exato, é exatamente isso. E aí o investidor interessado, como que ele
deve proceder a partir dessa entrevista que ele está assistindo, Exato. para investir esse dinheiro? O primeiro ponto é conversar com o gerente, né, e também com os especialistas de investimentos que atende os clientes. É um fundo que a gente abre para captação todas as quartas-feiras. O valor do aporte mínimo é R$5.000, então é um aporte mínimo super acessível. A liquidez do fundo também é todas as quartas-feiras, quando precisar pedir resgate. Então, não é um fundo fácil de você entrar e também sair. Então, é um ponto que é super fácil de operacionalizar, todos os especialistas já estão cientes, tá? E um segundo ponto que eu quero colocar aqui é em relação ao momento, né? Por que a gente decidiu trazer esse fundo nesse momento? Acho que os clientes têm ouvido muito falar, acho que sempre quando a gente liga a TV ou lê o jornal, toda hora tem ali os impactos da fala do Powell, o posicionamento do Fed na economia, né, na performance dos fundos de ações em si, dos índices de ações e até nos próprios fundos de renda fixa em si. Mas hoje em dia, em grandes linhas, o mercado espera que em algum momento breve, obviamente cada mês a gente meio que tem reprecificado esse início, mas em grandes linhas hoje o mercado espera que em algum cenário em breve os Estados Unidos comece a cortar os juros lá fora. Então, a gente precisa... Era um momento muito bom, porque hoje em dia a gente tem carrego alto. O que é o carrego alto? O cupom que essas empresas pagam por esses títulos de renda fixa hoje está em um yield, né, num juros, digamos assim, muito interessante. Então, por isso que o fundo apresenta performances interessantes, né? O ano passado, só para a gente ter uma ideia, esse fundo rendeu 12,4% em dólares. São performances que ela é interessante com uma volatilidade, como a gente colocou no início da conversa, muito menor do que um de um fundo de ações, por exemplo, entendeu? Então, é um ponto interessante porque a gente tem cupons bons, né? Bons pagamentos de cupons, o carrego do fundo está alto. E a gente também tem um cenário de que quando o Fed começar a cortar juros lá fora, a gente também vai ter um impacto positivo quando isso acontecer também. Mesmo se isso acontecer, e obviamente isso vai diminuir a parte do cupom, o carrego dos fundos, mas eu também vou ter um efeito positivo, vou entrar num ponto meio técnico aqui, de um efeito da duration modificada dentro do fundo. Então, como lá fora os títulos são pré-fixados, quando eu corto os juros lá fora, eu também tenho ali um impacto positivo da duration modificada na precificação dos títulos. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, mesmo num cenário, quando o Fed começar a cortar juros, a gente ainda vai ter um impacto positivo na performance do fundo, entendeu? Eu vou mudar um pouco a composição do retorno. Hoje em dia, a maior parte do meu retorno ela vem ali de carregos altos, mas, historicamente, esses tipos, só para vocês terem uma ideia, assim, esse tipo de fundo, a gente analisa uma métrica chamada yield to worst, que é, no pior cenário, quanto de yield, quanto de juros eu vou ter ali naquele bond, tá? Então, historicamente, a média desses títulos high yield lá fora, ele tem um yield to worst de 6,86. Hoje, como a gente tem um cenário de taxa de juros lá fora mais elevada do que, né, historicamente, essa média hoje dentro do fundo, ela tá na casa de 7,9. Então tá acima da média, eu reconheço, mas também não tá uma coisa super acima da média, entendeu? Então, mesmo quando lá fora começar a cortar os juros, eu vou ter, talvez esse número do yield to worst, ele volte mais próximo da média, e eu vou ter também uma composição ali a mais do efeito da duration multiplicada para dentro do fundo, entendeu? Porque por conta dessa correlação que eu mencionei de corte de juros versus títulos pré-fixados. Então, esse também é um ponto relevante. Então, o que eu estou querendo dizer é que é uma composição, é um fundo que estruturalmente vale a pena estar na carteira do cliente, independente, assim, vale a pena só agora porque vai cortar juros ou vale a pena eu ter ao longo do tempo, né? É uma estratégia que ela vale também a pena ao longo do tempo. Perfeito. Dado o recado, Giovana Di Biase, obrigado. Obrigada. Viu? Volte sempre. Voltarei. Até mais. Obrigadão. Valeu, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.